Ô Mauro, o Alcaraz, você acompanhava ele já no Racing pra caramba, porque você... Jogou contra o Flamengo no Maracanã. Quando o Racing eliminou o Flamengo no Rio, nos pênaltis, na Libertadores, na pandemia, ele jogou. Ele jogou aquela partida. É jogador de altíssimo nível pro futebol brasileiro? Porque pro torcedor, eu sou sincero, eu não sei. Eu sei pelo preço, pelo valor, tava no futebol inglês. Eu acho que falar altíssimo nível é um pouco exagerado, entendeu? Pode até vir a ser. Eu acho que é um jogador que assim, agrega bastante. É um jogador que chuta bem de média distância, é um jogador jovem, de bom passe. Força física. Forte, muito versátil, pode trabalhar em diferentes funções do campo. Então, acho que é um cara que agrega bastante. E aí tem que pensar no seguinte, mas já tem o Gerson, tem o De La Cruz. Pois já tem o Gerson todo jogo, tem o De La Cruz todo jogo. Você não tem, pô. Os caras não aguentam jogar todos os jogos. Então, você tem que ter elenco. Esses caras vão se revezar. Ele pode jogar até um pouco mais à frente. Não é a característica do Arrascaeta, mas dá para ter um meio-campo com Pulga, Gerson, De La Cruz e Alcaraz. Dá para ter um quarteto de meio-campo dessa maneira. Com o Gerson chegando um pouco mais, o próprio Alcaraz chegando um pouco mais. São jogadores que têm essa capacidade de chegar, de finalizar. Agora, não é o estilo do Arrascaeta. Aquele armador, aquele cara mais habilidoso. É o estilo Gerson. Eu acho que é mais entre De La Cruz e Gerson do que Arrascaeta. Mas, enfim, tem o estilo dele. Mas acho que é mais para esse, o segundo homem de meio-campo, do que um 10, né? Um cara que vai chegar ali na área e tal. Mas pode jogar assim. Lá na Europa ele jogou diferentes funções, jogou mais recuado. Eu acho que o bom é que ele é novo, ele é um jogador forte, um jogador que ele foi bem lá. Ele só está sendo vendido, eu já expliquei isso aqui antes, por quê? Ele foi para o Southampton na metade da temporada retrasada. Ele foi vendido no começo de 2023. Semanas depois, o João Gomes foi vendido para o Wolverhampton. Então ele foi vendido, aí jogou a segunda metade da temporada. Mas o Southampton caiu. E aí ele jogou metade da segunda divisão e a Juventus da Itália quis contratá-lo. O técnico não queria que ele saísse. Um cara chamado Martin Russell. Por quê? Porque queria um jogador importante para tentar voltar à Premier League. Só que quando ele viu lá a Juventus, ele falou, quero ir, forçou para ir, foi para a Juventus. O técnico não gostou. A Juventus, ele jogou e tal, mas a Juventus não se dispôs a pagar 40 e tantos milhões de euros para ficar com ele. E aí devolveu o jogador. Quando ele voltou, o time já tinha subido da primeira divisão. Aí, mais ou menos aquilo, nós subimos sem você, agora você volta e tudo, vai ter que ralar para conseguir espaço. Ou seja, ficou meio com o filme queimado, os caras ficaram meio chateados porque ele saiu no meio da temporada. E aí passou a ser um jogador negociável, né? Comprado por 13,7, vamos vender por 18 mais um jogador emprestado, então acaba sendo um lucro para o time inglês, né? Para quem controla, o grupo que controla esse clube, e por isso a possibilidade dele voltar. E ele volta ganhando um salário muito bom e fica 2 horas e meia de Buenos Aires, né? E ainda pode voltar para a Europa, como o Gerson voltou, porque ele é novo. Se ele for bem aqui, nada impede que ele amanhã ou depois tenha uma proposta. Então acho que é uma contratação interessante, boa. Tem nível para ser titular do Flamengo, Mauro? Sim, sem dúvida. E aí aquela coisa, não é a posição do Carlinhos, só que do Claudinho, o Flamengo tanto insistiu, que renovou o contrato agora com o Zente, né? Ele e o Wendel. Mas o Claudinho tem o quê? 28, né? 27 por aí, né? Acho que é 28. Ele tem 21. Ele é muito mais novo. Isso é um outro aspecto que sempre tem que pesar nessas negociações. É um jogador bem mais jovem. É um jogador que pode render dinheiro ainda para o Flamengo. Sim, né? sim. É um jogador... E jogar mais tempo, né? Tem isso também, né? Pode jogar mais tempo. Agora, torcer para a seleção argentina não convocar amanhã, né? Porque hoje ele não é convocado. Já foi convocado, já esteve em seleções de base, seleção principal já foi chamado, mas não costuma ser chamado. Mas só falta amanhã começar a chamar o cara também, né? Que esse é um problema do Flamengo. Os jogadores estrangeiros, a maioria das vezes, eles são relacionados pelas suas seleções. Todos são convocados, na verdade, né? Os uruguaios e os chilenos, toda vez são convocados. Eu não o goleiro. E aí tem só o Rossi que não é. Só o goleiro que é argentino que não é chamado. Por enquanto, daqui a pouquinho chamam ele também. E aí tem o Alexandro, né? O Alexandro é jogador nível seleção brasileira, mas também na seleção brasileira nunca foi mil 33 anos, contrato até o final de 26, até os 35. Tem 33 anos, vai até 35 anos no Flamengo. Agora, ele é muito forte fisicamente. É posições que não tem muito. Para mim, o Alexandre joga mais do que os dois que foram convocados pelo Dorival. Ontem. Do que o Arana e o Wendel. Eu acho. Você acha ele melhor que o Arana hoje? Melhor que o Arana e melhor do que o Wendel. Mais firme. E olha, 33 anos, né? 33, né? Ele 33, né? Ele chega numa situação muito parecida com a da Felipe Luiz do Rafinha, em 2019. O cara que fica sem contrato, jogava em time grande. Mas, é a minha opinião, não sei a de vocês. Eu acho o nível dele abaixo desses dois, né? Não tô falando, eu tô dizendo a situação. Aí o cara tá lá num time grande, que a Juventus acabou o contrato. Eles, a certa altura, não renovam mais contrato.
Tem mercado? Tem, mas vai ter mercado em times menores. Eventualmente, time que briga para não cair e tal. Aí o cara escolhe, ou fica na Europa num time menor, vai para a América do Sul jogar num time que briga por títulos. Ainda vai sobrar aqui no Brasil, pô. É a escolha. É igual o Danilo. O Danilo tem quantos anos? A mesma idade, quase a mesma idade. Eles jogaram juntos seleção de não tem lateral direito ainda na posição melhor que o Danilo, hoje no futebol brasileiro. Tanto que ele continua na seleção. Seleção, capitão, tudo. É verdade. Eu acho que o Alexandre é muito bom. Eu gosto dele. É um cara mais de força, ele não é um cara, assim, por exemplo, teve o Marcelo, o Felipe Luiz. O Marcelo é um cara extremamente técnico. O Alexandre nunca foi isso. O Felipe Luiz é um jogador muito assim, inteligente para jogar. Acho que ele. Tanto que quando os dois estavam bem. Só não ele tem mais era força o que os terceiro. dois. Só que ele é um cara de força física mesmo. É uma outra característica. Na Copa de 18, o Tite levou Marcelo e Felipe Luiz. O Alexandre era o terceiro. Ele convocava já o Alexandre. Aí depois que os dois caíram de produção, foram ficando mais velhos, ele ganhou espaço aí. E ele era o melhor mesmo ali de todos. Ele era melhor que o Alex Telles, que o Arana, que o Renan Lodge. Ele era o melhor deles todos. Então. É um cara que vem e acho que pelo menos por uns 2 anos ele ainda vai jogar de titular no Flamengo. É isso que eu ia falar, eu vou além, né? Porque você falou da seleção brasileira. Até no Flamengo ele vai ser o titular, né? Vai. Porque o Ayrton Lucas, eu gosto muito dele, eu acho que ele joga muita bola, mas ele leva muita bola nas costas. Que nem agora, 3 gols seguidos, até o Zico falou, né, dessa situação. 3 gols iguais que o Flamengo levou. Né? Tem culpa do treinador, mas tem culpa do jogador também. O jogador precisa uma hora falar, gente, chega de eu levar gol sempre assim igual. Eu gosto muito do futebol do Ayrton Lucas. Eu acho que sai muito gol dos pés dele. O Manchester United tomou um gol igualzinho. Idêntico. Impressionante. O gol da derrota. Perderam pro Brighton. Igualzinho. Impressionante. Ô, Tico, você tá muito humilde, não é só o Flamengo, não. Pega os laterais esquerdos que tem no futebol brasileiro hoje. Ponte 3 que é melhor do que o Alexandre com 3 anos. Não tem, não. O Arana, talvez, hoje, antes dele sair pra seleção, ele tava jogando muito. Eu acho que depois da seleção ele voltou mal. O Arana estava jogando muito no Atlético Mineiro ali no começo do Milito. O Alexandre tem uma questão que ele é um cara que vai defensivamente vai oferecer mais e certamente vai ter alguém reclamando porque ofensivamente vai querer mais. Tem essa questão aqui no Brasil. As pessoas não enxergam o lateral se ele não for um cara que ataca muito. O Ayrton ataca mais, o Alexandre vai defender melhor. O Varela fez ótimas partidas recentes, inclusive na altitude, jogou muito bem, numa condição totalmente adversa, ganhando todas as disputas praticamente e é pouco observado. Já o Rodinei tem que ter saudade, porque uma vez ou outra acertava um cruzamento, mas a defesa era uma avenida. Isso que aconteceu com o Ayrton Lucas já aconteceu com o Rodinei de todas as maneiras. Entendeu? Então é isso. Mas o cara é engraçado, é simpático, a torcida gosta, o outro é meio caladão. Isso não pode pautar um time de futebol. O caso do Ayrton Lucas, ele tem culpa, a comissão técnica tem culpa e tem culpa quem joga do lado dele ali, que também tem que ajudar na recomposição. Você vê os últimos gols, as costas dele, um tá o Bruno Henrique olhando, o outro tá o Luiz Araújo olhando. Pô, o jogador que está voltando também, o cara subiu nas costas, sobe ali com ele, dobra a marcação. Então, assim, por isso que eu acho que assim, tem erro de mais gente, mas vai cair na conta dele. É o setor dele, vai cair na conta dele. Como foi o gol do Calero na final da Copa do Brasil, que ele falhou também. Agora, esse tempo todo ele está falhando e o Tite não consegue consertar? Quer dizer, tem alguma coisa errada que envolve também a comissão técnica, não é só o atleta. Em La Paz, quando entra o Davi Luiz, a bola aérea não entra mais. Exato. Aumenta, era uma linha de 4 que ele não defendia, faltou, tá, o Luiz Araújo podia ser, aí ficou 5, né? Aí melhorou. Aí começou a chute de fora, mas a bola aérea parou de entrar. Que foi uma mexida boa do Tite, como foi boa também no jogo do Palmeiras na Copa do Brasil, no Allianz Parque. Aí ele tentou fazer isso contra o Botafogo, foi um desastre, porque o Botafogo não estava jogando bola do Flamengo. Essa para mim, foi a grande lambança dessa comissão técnica nos últimos tempos. Né? Ainda falar isso na coletiva. Cada jogo é um jogo. E lá na Bolívia era evidente que isso ia acontecer. Né? Aí o Davi Luiz entrou de fato e melhorou bastante. Mas eu acho que o Alexandre vai ser isso aí. O jogador chega para ser titular, na sua opinião? Eu acho que ele vai ganhar rápido a posição. Até por conta dessa deficiência ali na defensiva. Né? E o Flamengo agora está cheio de pontas. Né? Está cheio de pontas. O Flamengo agora tem Michael, Severo Plata, Bruno Henrique, que joga pela ponta, né? E Luiz Araújo. Fora o Cebolinha machucado. Então tem 4 jogadores, sendo que o Luiz Araújo e o Michael podem jogar dos 2 lados. O Plata joga pela direita, né? E o Bruno Henrique joga pela esquerda. Você pode até inverter, mas os caras acho que não se encaixam bem. O Luiz Araújo joga nas duas. Já jogou na esquerda, jogou na direita, e o Michael também, né? Joga na esquerda, joga na direita. Jogou mais na direita do que na esquerda agora, lá no futebol saudita. E no Flamengo jogava mais pela esquerda. Então você tem essa fartura de jogadores, provavelmente, né? Falta um ser contratado, que ele vai ter. Então vai ter sempre alguém fazendo um corredor ali, se jogar dessa maneira. Agora, para jogar com os 2 pontos, aí vai sobrar gente no meio campo. Vai depender muito de cada jogo, como é que ele vai montar a equipe. Pode ter jogos que ele prefira ter o Ayrton, que vai atacar mais. E tem que ter mais de um jogador por posição. Tem que ter 2 por posição. Não tem outro jeito.
O ideal é 2 por posição e confiar na base. Que o Tite parece que não confia. Ele campeão mundial, né? O Flamengo acabou de ser campeão mundial. Você tem que usar os garotos de vez em quando, pelo menos aqueles que estão mais próximos de um aproveitamento, para ser a terceira opção no momento em que alguém se machuca, o outro está suspenso, de repente tem que jogar um cara desse. Você vê que ele fala do Cleiton, que ele chama de Bahia, várias vezes nas coletivas. Não joga. Põe o Bahia para jogar lá 20 minutos, 15 minutos. Bota o garoto para sentir como é que é entrar no jogo. Não joga. Um dia precisa. Agora, por exemplo, vai jogar o Léo Pereira lateral esquerdo. Ele já jogou lateral esquerdo. Por que ele não preserva o Léo Pereira, já que está poupando todo mundo, e põe o Cleiton no lateral esquerdo? Ele não joga há meses. Não entra. Então o Tite aproveita muito mal a base. Esse é um problema também. Porque tem gente que quer ter 3 jogadores. Não dá para ter 3 por posição. O ideal é 2 por posição e você contar com a base. Subir esses jogadores para usar numa emergência, numa necessidade, você tem uma terceira opção. Se tiver 3 posições, gente, não, você 33 jogadores, goleiro você tem sempre 3, 4, 35, mais os garotos, 50 caras. Aí é Chelsea. Não dá para ter 50 jogadores. Ô, Mauro, em questão de dinheiro. Bom, esse que você fala que o Bahia é o que jogou a... É o Cleiton. O Cleiton que jogou... Foi para os Estados Unidos, jogou lateral esquerdo? Não, acho que não chegou a sair, não. Um carequinha que jogou... Estava nos Estados Unidos, na pré-temporada com... Ah, não, foi. Ah, na pré-temporada foi. Na pré-temporada. Teve lá ele mesmo. O carequinha, né, que jogou zagueiro lateral esquerdo. Lateral esquerdo, ele né? mesmo. Isso. Ele é zagueiro, jogou lateral improvisado. Jogou ele, jogou... Não, esse foi o Carbone. Jogou o Carbone... que voltou para a base, e o Cleiton também, que é zagueiro, já jogou improvisado ali em algumas situações. Na pré-temporada nos Estados Unidos, jogou. De dinheiro. Porque a gente sempre fala isso, né? O Van Perrin fala isso. Ele fala, não acredita nessa lorota de livre em mercado. Mas de compra, o Flamengo não comprou o Michael, né? O Michael estava livre, o Al Hilal liberou. Não comprou, mas vai pagar mensalmente uma bela grana para ele. Não, mas então, teve luva para o Michael? Deve ter tido. O Michael vai custar mais ou menos o custo do Bruno Henrique. Não, mas de salário. A gente passei o número. Tudo. Pacote. Tudo pacote por condição. Então vai ser 1.800.000 por mês pro Michael. O pacote é isso. Se ele fosse ganhar um salário só, ia ser, sei lá, metade disso, talvez. Pouco menos, pouco mais. Mas aí é tudo junto, diluído no salário. Então, de compra, seriam os 18 milhões de euros do Alcaraz. Sim. Alexandro livre, também. Teria luva, claro. Sim. E teria o Gonçalo Plata. O Plata o Flamengo pagaria por 25% dele, não é isso? Um percentual. 3 milhões e 600 aproximadamente que eles querem pagar e se comprometendo a pagar mais de acordo com o desempenho do jogador. Ou seja, para os números que o Flamengo pagou na janela passada, tá ótimo, né? Porque o Flamengo tá trazendo reforços de peso sem pagar fortunas. Pagou 15 milhões de dólares, né, pelo De La Cruz. Teve o Léo Ortiz. O Ortiz fez 7 alguma coisa, acho que não fala a Vinha foi caríssimo também. Acho que 7, 8 também, por aí. Eu não sei de cabeça, mas é tudo 7, 8, ou então de 8, 7. Ou seja, o Flamengo vai gastar menos do que gastou com os outros 3. Sim. Janeiro foi mais. Se você for pegar. E com mais reforços, são 4. Sim. O Flamengo já sem reforços, já olhando também o Mundial de Clubes, né? Eu acho que foi muito atrás dos reforços por causa das lesões também. O Flamengo perdeu todo mundo. O Flamengo perdeu o Vinha, lateral esquerdo reserva. Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro. Eu acho perde o Arrascaeta constantemente. Eu acho que o Wesley vai acabar saindo, se não for agora, na outra janela, vai acabar sendo vendido. Talvez até nessa ainda, no último apagado das luzes, pode aparecer alguma coisa. Aí vai ter que contratar o lateral direito, né? Ou pegar da base. Eu acho que ainda tem a chance dele sair, porque ele já teve várias sondagens. E agora ficou um clima muito ruim, né? Depois de tudo isso, para o rapaz ficar. E a torcida pega no pé dele pra caramba. Então pode ser que surja alguma outra coisa aí. O que eu soube que estão tentando, não o Flamengo, aí, os agentes ficam tentando fazer negócio. O Bournemouth ofereceu 12 milhões algum tempo atrás. Então, de repente, você negocia. Tá bom, sobe um pouquinho, aí eu te vendo 100%, te vendo 80%, fico com 20% de uma futura venda. E aí não chega nos números da Atalanta, mas você chega numa situação que é interessante. Eu acho que ainda tem chance de acontecer, sim.